Seguindo a mesma lógica do moleque Tatakai, que odiava Titã e virou um Titã, e não só ele, mas também moleque Tangerina, que odiava Oni, virou um raio de um meio Oni, sei lá que desgrama que é, tipo um Oni diferente. Aqui, o protagonista de 32 anos do anime Kaiju número 8, que ainda não é anime, é mangá. Já dá até pra imaginar o que ele virou, mas estamos aqui fazendo um novo tutorial de massinha de biscuit, galera. Não é um tutorial comum, é um tutorial que eu queria muito fazer. Nem um tutorial em si, é mais um vídeo que eu queria muito fazer de uma escultura que eu gostei pra caramba, de um personagem que eu achei muito interessante e que talvez vocês até gostem. Que no caso é Kaiju número 8. Já falei no começo, só vou repetir aqui. Kaiju número 8, pronto. É simplesmente um dos melhores mangás que eu já li. Li dois na minha vida, já é um dos melhores. E pra quem não sabe, Kaiju número 8 é um mangá que, se eu não me engano, a primeira edição foi feita em 2019 ou em 2018, não tenho muita certeza. Porque faz tempo que eu vi, eu comecei a ler mais recentemente, estou no capítulo 12 dos 80 e tantos capítulos. Pois é, como vocês já devem saber, pelo menos os inscritos antigos já devem saber, eu já tô com o corpo do boneco aqui modelado em biscuit, mas eu vou ensinar em plastilina. Por quê? Porque eu já deixo o corpo em biscuit mesmo, já modelado, que aí ele já fica todo certinho, e eu só ensino para vocês em plastilina para vocês replicarem no biscuit. Ok? Vamos lá, sem deixando de enrolação, vamos nessa. Primeiramente a gente pega uma boa quantia de massinha de biscuit, finge que isso é massinha de biscuit. Bom, vocês vão usar massinha de biscuit, como eu disse. Eu tô usando de plastilina, não vou explicar de novo. Ó, a gente puxa aqui, ó, uma abinha, mais ou menos uma abinha, né? Uma parte mais fininha aqui, ó, na região mais afinada do tronco, que é no caso a cintura e o quadril. Aí a gente dá uma alisada aqui, dessa maneira, desse jeito, dessa forma. E assim, galera, nas duas partes eu vou comentar sobre esse mangá, só que eu não vou dar tanto spoiler assim. Se você quiser ler, bom, procura aí, tem que achar um site bom aí, grátis pra ler, vou tentar deixar na descrição. Ou então tá passando em algum canto aí na tela o site por onde eu li esse mangá, ou melhor dizendo, por onde eu comecei a ler esse mangá. Porque, sério, é bem interessante, é bom mesmo, achei legal. É literalmente kaijus. Lembra no Círculo de Fogo? Então, é basicamente isso. É monstro gigante. Só que os seres humanos não usam um robô gigante pra enfrentar eles, não. Eles usam tipo uns trajes bolados que replica a força e o nível de poder dos kaiju. Ó, vai ficar mais ou menos assim o quadril dele. Aí a gente alisa dessa maneira, ó. A gente vai alisando aqui o excesso da massinha pra cima, dessa forma. E ele tem que ficar com uma cintura, digamos, fina e um tronco, a região superior, um pouco mais larga e quadrada. Ó, a gente dá uma apertada assim, que aqui é mais ou menos a região onde vai vir os ombros dele. Aí, dessa maneira, dessa forma, ó. Ok. Aí dá uma alisada aqui, puxamos a massinha dessa maneira, desse jeito. A gente alisa aqui, que é para fazer aquela curvinha aqui, ó, do tronco da coluna. Desse jeito, a gente alisa aqui para cima agora. Vou ter que pegar um pouquinho mais de massinha, que acabou faltando ali para fazer o pescoço. E detalhe, vai ter umas articulaçõezinhas diferentes. Bom, algumas são diferentes para esse estilo de corpo. Já para outros estilos de corpos e outras personagens, ou melhor dizendo, outras criaturas, é um estilo comum já. Ó, a gente pega uma boa quantia de massinha. Eu tô colocando uma boa quantia de massinha aqui em cima para fazer o pescoço, porque no que eu tô usando aqui acabou faltando um pouco. Aí a gente retira um pouco do excesso. Mas é bem pouquinho o excesso que a gente tem que retirar, porque o Kaiju número 8, que é o monstro que o nosso querido protagonista Kafka, personagem protagonista de 32 anos, é um veiaco, se transforma neste anime. Aí, dessa maneira, ó, a gente deixa arredondada aqui a parte superior do pescoço,
Mais ou menos assim, ele é meio pescoçudo. Aliás, nem é tanto assim, digamos, pescoçudo. É mais pelo fato da parte de trás da cabeça dele ser uma continuação do pescoço. Ou algo parecido com isso que eu falei. Ok, dessa maneira, a gente dá uma afinada aqui nas laterais. Dessa forma, a gente puxa aqui, desse jeito. E o que eu vou falar do mangá, eu vou falar bem superficialmente para você começar a ler, ou então para você se interessar, começar a ler. Mas é, digamos, é quase um Attack on Titan. Só que ele tem diferenças e eu achei bem mais interessante. Não tem aquele plot lá do protagonista já saber tudo que vai acontecer. Eu acho, porque ainda tá bem no começo o mangá, tá com 80 capítulos, mas sei lá, vai que chega a uns 300 capítulos o negócio. Ai, meu Deus, vai ficar enorme, enorme esse mangá, porque tá muito interessante. E não só isso, mas o nível mais alto de kaiju que já foi mostrado ou revelado é o número 9, mas na época que eu comecei a ver, seguir um pouquinho umas coisas que falavam sobre esse mangá. E o maior número de kaiju que tinha era o número 9, que também é o kaiju número 9, ele é o blindão, assim, ele é o mais poderoso, ele é tipo o criador dos outros kaiju, alguma coisa mais ou menos assim, pelo menos foi isso que eu entendi. E quando eu comecei a voltar a ver um pouquinho mais e comecei a ler, eu dei uma pesquisada e foram reveladas as posições de kaiju até a posição número 15. Pra você ver, o mais alto nível que tinha era o Kaiju número 9, que era o maior número. Agora tem a posição número 15. Meu parceiro, eu não entendo muito bem essas posições, tipo Kaiju número 1, Kaiju número 5, número 8. Eu não sei muito bem por que tem. Isso não é, digamos, um nível de poder. Uma forma de representar o nível do poder de cada kaiju, até porque o kaiju número 9 é um dos mais poderosos e o kaiju número 8 tá ali, ó, de 8 para 9 é só um número de diferença, mas o kaiju número 8 no momento ele é um dos mais fracos, ele tá bem lá embaixo no ranking dos mais fortes. Daí, dessa forma, desse jeito. E vou falar também aqui, o Kafka ele é um, digamos, um protagonista bem patético, porque vamos lá. O mais alto nível que, como eu posso dizer? Para fazer aqui as divisões da articulação do tronco, vocês vão ter que esperar secar um pouco. Vocês vão ter que usar um boleador grande ou a parte mais larga da, digamos, como eu usei aqui, a bundinha do boleador, que é um pouco mais larga, que é para fazer a cavidade da articulação do ombro. Aí a gente faz a divisão da articulação do tronco, ó, com uma ferramenta que é pontinha de silicone. A gente faz bem levemente enquanto a massinha está um pouquinho mole ainda, ó, dessa maneira. Ok, pronto. E tem mais uma articulação. Para esse estilo de corpo humanoide, só era essa articulação aqui no tronco, mas para esse aqui em específico, adivinha onde é a próxima articulação? Exato, na base do pescoço. Aí vocês vão falar, ué, Everton, mas por que uma articulação na base do pescoço? Bom, o Kaiju número 8 em si, ele é meio pescoçudo. O pescoço dele é um pouquinho mais alongado. E sem falar que ele fica numas poses, assim, que o pescoço fica num ponto diferente. Tipo, ficar mais pra frente ou então mais pra trás. Aí, com essa articulação, dá pra fazer umas poses mais interessantes, digamos assim. Aí, enquanto eu tô fazendo esse vídeo, só tá no mangá ainda, Kaiju número 8. O anime só vai vir no começo, se eu não me engano, de 2024. Aí, dessa forma, ok? Aí, quando essa massinha já tiver mais seca por fora, vocês vão fazer o seguinte: vocês vão recortar e separar as partes. Dessa maneira, ó. Aí, vai ficar mais ou menos assim. A gente pega um bisturi ou uma esteca de que seja bem fina e vamos separando cada parte do tronco. A gente separa aqui no meio, depois a gente separa o pescoço. Ok. Vai ficar mais ou menos assim, dessa forma. Daí a gente retira.
A gente tem que dar uma alisada, ó, nessas partes aqui, tipo na base do pescoço, para ficar um pouquinho mais arredondado e ter uma amplitude maior de movimentos. E aqui na metade do tronco, a gente tem que dar uma recortada aqui no excesso da massinha de biscuit. Dessa maneira, ó. Ok. Então vamos lá. Os trajes, que a tropa de defesa não é tropa de exploração. Não confunda com Attack on Titan, por favor. E por mais que seja muito parecido, não confunda. A tropa de defesa usa uns trajes que são mais ou menos feitos dos músculos de kaiju. Tipo, quando um kaiju é abatido, tem a equipe de limpeza que recolhe ali os restos de kaiju e manda para alguma empresa ou fábrica fazer esses tipos de trajes. Porque, né, pra que só destruir o bicho? Vamos aproveitar e usar os pedaços dele para construir umas armaduras boladona pra gente. Aí, dependendo do teu nível, assim, você consegue liberar uma porcentagem da armadura, uma porcentagem de poder. E um nível mais alto que já foi mostrado é 99%. E o Kafka conseguiu. E lembre-se, o Kafka, nesse ponto da história, ele já estava com o Kaiju, com os poderes do Kaiju número 8. Ele consegue liberar incríveis 0% de poder. Isso é impressionante. Eu nunca vi um protagonista tão fraco assim. Tá certo que conforme vai passando ao longo da história, como humano, ele vai subindo o nível de poder dele com a armadura. Mas como Kaiju, o cara é incrível. Nem tenho palavras. O cara é imprescindível como Kaiju. Como ser humano é uma porcaria. Ih, caiu. Deu uma derrubada aqui. Ok. Aí quando vocês fizerem aqui, ó, esse buraco aqui com o bisturi, vocês vão ter que fazer aquele esqueminha que vocês já sabem dos vídeos anteriores, que é ir furando a massinha aqui e aqui. Dessa forma. Aí tem aquela questão de ir furando tudo e tem que ficar Eu vou mostrar mais ou menos aqui por fora como que tem que ficar o furo do quadril. Primeiro, aqui tem que atravessar de um lado para o outro. Não, a gente tem que fazer um buraco de um lado para o outro dessa maneira. Aqui, dessa forma. Ah, e no momento em que eu tô lendo o mangá, que eu cheguei no capítulo 12, o Kafka ele já liberou 1% de poder. Meu Deus do céu, cara. Enquanto os outros liberaram, tipo, sei lá, uns 5%, uns 6% a mais do que eles tinham antes, o Kafka liberou 1%. Incrível, eu vou bater palma pra ele. O cara é incrível. Ó, agora é o seguinte, por dentro da peça, vocês vão ter que fazer um buraco nesse sentido. Vocês vão ter que ir furando, calma, deixa eu focar um pouco e pegar uma ferramenta mais fina. Vocês vão ter que ir furando essa peça, mais ou menos assim, ó. Vocês vão furar até mais ou menos aqui, desse jeito. Aí vocês vão ter que ir cavucando e atravessando a massinha dessa forma. Vocês vão ter que ir atravessando de assim. Desse jeito. Ó, mais ou menos assim. Vocês vão ter que fazer, digamos, um V ou um Y. Mais ou menos assim. Ó. A gente vai ter que ir furando aqui. E depois, no outro furo, pro arame da outra perna, a gente vai furando dessa maneira, ó. Desse jeito. Ok? Vai ficar mais ou menos assim. E lembrando, isso daqui é por dentro. Vocês vão ter que ir furando aqui, aqui e aqui até atravessar e tem que dar para ver o outro lado da peça. Aí tem que ficar mais ou menos assim o furo. Pode ficar até, tipo, sem essa parte aqui. Pode ser um furo reto, só que bem largo. Que tem que dar para ver pelos dois lados do quadril dele. Conseguiram entender? É bem isso mesmo. Ó, aí o pescoço, vocês vão ter que basicamente apertar. Ó, pode ser um boleador grande, ou que nem eu tô fazendo aqui, usando a bundinha de um boleador pequeno, que é uma coisinha mais larga. Ó, vocês vão basicamente fazer uma coisa mais ou menos assim.
e depois vocês vão furar e atravessar também. Ó. Esse processo aqui do pescoço eu ensinei no vídeo da Gamera, que é um vídeo bem recente. Corre lá para ver que ficou interessante. É uma escultura legal de fazer. Ó, aí tem que atravessar o pescoço. E lembrem-se, tentem demarcar mais ou menos assim, ó. A parte da frente do pescoço pode dar uma certa afinada, ó. Mais ou menos assim, que é para demarcar onde que é a parte da frente. Ou então vocês têm que fazer o pescoço nesse sentido mais curvo para direção que é para frente, no caso, ó. Mais ou menos assim. Aí a gente alisa aqui. Agora vamos passar para o tronco. Para o tronco dele, nós fazemos o seguinte: nós vamos pegar uma esteca ou um bisturi e cavucar dessa maneira. Aí vai ficar mais ou menos assim, dessa forma. E cara, se você gostou do Círculo de Fogo, tanto o 1 quanto o 2 e até o anime do Círculo de Fogo, que é o Círculo de Fogo da Black, você vai gostar desse mangá, que futuramente vai virar um anime, porque realmente é bem interessante. Os kaijus desse mangá são bem diferentes e ao mesmo tempo lembram os do Círculo de Fogo. E, bom, é monstro gigante. Monstro gigante nunca é demais. Aí, agora a gente faz aqui assim, a gente vai recortando o excesso dessa forma. Desse jeito. Ok, tem que ficar um buraco, tanto na base do pescoço quanto na parte de baixo do tronco. Mas principalmente na parte de baixo do tronco tem que ficar um buraco bem grande. E caso a massinha já esteja um pouco mais seca e rígida, vocês podem estar fazendo o quê? Vocês podem estar dando uma certa afinada de leve com um bisturi não, com um estilete, de forma bem delicada, dessa forma, e retirando as partes em excesso para ir deixando mais fina essa borda aqui. Porque quanto mais fina essa borda estiver, melhor vai ser a articulação. Porque, por um exemplo aqui, ó, aqui dá aqui vai bem, ó, a articulação vai bem para frente, mas dependendo do espaço que você deixar para o arame e também dependendo da finura dessa borda, a articulação pode ir bem mais ou menos até aqui, ó, que é mais ou menos onde a articulação vai ficar visível, não vai ficar tão visível assim, quer dizer, e vai ficar numa sentido orgânico quase. Conseguiram entender? Tipo, uma curva bem mais orgânica. E o pescoço também vai auxiliar na curva do corpo, ó. Mais ou menos assim. Ó. Ok? Aí, por enquanto, vocês vão deixando secar as 3 peças do tronco. E conforme elas forem secando, vocês vão ir furando com um boleador dessa forma. E tem que ir furando assim, até atravessar de um lado para o outro, de cima para baixo, esquerda, direita e etc. Ok? Nós tem que ir dando para atravessar e ver o outro lado. Conseguiram entender? Então vamos lá, vou juntar aqui as partes. Ah, e só uma explicação. Eu não tô fazendo os detalhes do corpo já nesse momento. Vocês têm que. Uma dica que eu dou também. Vou até pegar um pedaço aqui, tá seco. Façam os detalhes depois que vocês já tiverem um esboço do corpo. Que no caso é essa parte aqui que é toda lisa, que é quando a gente acaba de recortar e acaba de modelar a estrutura. Vão fazendo os detalhes aos poucos, porque aí vai ser. Demora um pouquinho para fazer cada detalhe, porque são coisinhas bem pequenas, mas garanto, fica melhor do que fazer os detalhes tudo ali na hora mesmo. Agora vamos para os processos simples, digamos assim, que é basicamente bíceps, coxas, antebraços e tornozelo. Então vamos lá. Para fazer o bíceps, bom, o Kaiju número 8 ele é um pouquinho magrelo. E vamos lá, falar um pouquinho dos poderes do Kaiju número 8. Ele tem uma habilidade muito braba e da hora, que é mudança de forma. Ele consegue modificar o corpo dele. Ó, e para fazer o bíceps, a gente... o bíceps e o ombro, os dois é junto. Ó, a gente dá uma dividida com a ponta de nossos dedos, ó, para deixar mais arredondada essa parte, porque é a parte do ombro. Ok, a gente dá uma leve dividida aqui também. Também desse jeito.
Dá uma focada. Pronto. Aí a gente retira um pouco do excesso. Dessa forma. Pronto, ó, vai ficar mais ou menos assim. Desse jeito. Aí a parte de trás do bíceps, vocês dão uma levantada aqui, ó. Bem de leve. Só, como eu disse, é só o esboço do corpo ainda. Os detalhes vão vir depois. Ó, aí aqui é onde vai vir a ser o cotovelo dele. A gente dá uma afinada e puxamos essa abinha. Damos uma leve dobradinha. Aqui, ó. Mais ou menos assim. Aí, para fazer a divisão da articulação, a gente pega uma esteca ou qualquer ferramenta que possa cortar a massinha e damos uma abrida no ombro, ó. Dessa forma, desse jeito. Aí é aquela questão que vocês já sabem, fura embaixo, fura no meio da parte que a gente abriu. Vocês não viram isso. E fura no meio da parte que a gente abriu e assim por diante, vai atravessando aos pouquinhos o bíceps. Ok? Fazer agora o antebraço. O antebraço e a panturrilha é o mesmo processo. Vou até mostrar para vocês. Ó, os dois é o mesmo formato e o mesmo processo. Só muda que o antebraço tem essa coisinha aqui, ó, essa parte, essa rampinha apontando para baixo. E a panturrilha com o tornozelo, não, é um negócio reto. Ok? Então eu vou fazer apenas o antebraço, mas o processo é o mesmo, como eu disse. Ó, a gente basicamente, para fazer o antebraço, a gente dá uma certa afinada, ó, na massinha, desse jeito. Ok? A gente dá uma arredondada, empurra um pouco a massinha para ficar nesse formato, ó, que aqui é o músculo do antebraço, então tem que dar fazer um morrinho mais ou menos assim. Dessa forma, a gente vai alisando dessa maneira. Ah, galera, e se vocês gostarem de eu estar fazendo aqui o Kaiju número 8, e se vocês quiserem também, eu posso estar trazendo a modelagem dos outros Kaijus. Só que eu não vou fazer em biscuit. É óbvio, eu vou fazer em plastilina normal, porque pra mim só o Kaiju número 8. Bom, não sei também, se caso ficar num resultado muito bom, eu posso fazer em biscuit também os outros Kaijus desse universo. Ok, a gente retira aqui o excesso da massinha, dessa forma. Então é o seguinte, para fazer a articulação do cotovelo ou joelho, vocês basicamente vão ter que fazer a mesma coisa que a gente fez no ombro. A gente dá uma separação aqui na parte mais arredondada dessa forma, vai ficar mais ou menos assim. Agora vem a questão que eu falei, que o processo é o mesmo, tanto para antebraço e panturrilha. Assim, dessa forma, reto, meio curvadinho para qualquer lado, já é a panturrilha. Só que para fazer o antebraço é o seguinte, a gente retira o excesso, dá uma achatadinha aqui, alisa e deixamos desse jeito, ó. Vai ficar mais ou menos assim e a gente dá uma certa curvada para frente, ok? Aí aqui está o processo do antebraço e o processo da panturrilha, já sabe. Ok? E a velha questão também, fura aonde é o pulso, fura aonde é o cotovelo e vai atravessando aos poucos. Aí para fazer a coxa, que é a parte mais diferente de tudo, é quase o mesmo processo do bíceps, mas né, tem grandes diferenças. Vai começar pelo tamanho. Para fazer a coxa, a gente precisa de um tijolo de massinha de biscuit. Dessa forma, a gente dá uma alisada para deixar um pouco mais arredondado desse jeito. E a gente aperta, aperta e alisa a base da coxa. Essa base da coxa, vocês vão ter que apertar de acordo com o lado da perna. Por exemplo, essa daqui é a perna direita. Vocês vão ter que fazer esse alisamento indo para cima na direção da direita. E se for a perna esquerda, é a mesma coisa, só que de uma forma espelhada. Ó, vou até trazer aqui para vocês. Ó, é uma forma espelhada. Ao invés de apontar para lá, aponta para lá. Ok? Conseguiram entender? Espero que sim. Ok, a gente vai alisando aqui o excesso para baixo, retiramos ele desse jeito. Daí agora a gente faz o joelho
Para fazer o joelho é um quadrado, a gente puxa um retângulozinho aqui na ponta da perna, dessa maneira. Ok. Vai ficar mais ou menos assim, a gente deixa um pouquinho mais arredondado. E pronto, e a gente dá uma certa curvada na coxa. Ó, desse jeito. E a gente dá uma certa apertada aqui e aqui. Puxamos essas duas abinhas que é para, digamos, direcionar melhor a dobra do joelho, ok? E é basicamente isso a coxa. Aí, aí na coxa, aqui na base, a gente faz aquele buraco. A gente pega uma esteca e vamos fazendo levemente um buraco aqui, ó. Desse jeito, e retiramos a massinha. Aí a gente vai melhorando este buraco aqui, ó. Nossa, frase estranha, melhorar esse buraco. É, meu Deus. Não, a gente deixa mais ou menos assim, desse jeito. Isso daqui é para dar uma amplitude maior no movimento para frente, para fora, para trás, etc. Aí, mesma história. Furo em cima, furo embaixo, ok? Tá. E antes que vocês comentem quem é mais forte, Kaiju número 8 ou Titã de ataque? O Kaiju número 8, ele. Pra vocês terem uma ideia, o Titã de ataque, ele deu um soco no outro Titã, explodiu a cabeça do Titã. O Kaiju número 8, ele deu um soco no Kaiju, de gancho assim, o Kaiju explodiu pra cima. Ok, galera? Continuando aqui a modelagem do Kaiju número 8. E pra finalizar a parte 1, como sempre, vídeo de biscuit tem sempre mais de uma parte, às vezes até mais de duas. Para finalizar aqui, eu vou ensinar como atravessar os membros. Como podem ver, eu já estou com metade do corpo dele colocado no arame já. Mas eu vou ensinar aqui com a parte superior do tronco, os braços e o pescoço. Então, as partes mais difíceis são a região superior do tronco, o tórax, e a cintura com o quadril. São as partes mais chatas, por quê? No quadril a gente tem que atravessar dois arames ao mesmo tempo e depois entrelaçar eles, lembrando sempre de deixar um grande espaço para o arame das pernas. E para o tronco, vocês têm que colocar o arame que vai servir para o pescoço. Dessa maneira, os arames que vão sair para ser os braços, vocês vão ter que dar uma dobradinha aqui nas pontas e vão ter que, digamos, costurar o arame dentro do biscuit, ó. Calma, é meio complicado de fazer isso enquanto a câmera tá na minha cara. Mas é basicamente isso, ó. A gente vai atravessando aqui, a gente faz uma lemoleixo, faz uma curvatura no arame, atravessamos. Aí a gente vai empurrando aqui, deu um tapinha na câmera, como sempre. É costume já do canal, dar um murrinho na câmera por acidente. Ó, aí a gente vai puxando. A gente tem que puxar os arames dos braços ao mesmo tempo, que aí ele já vai indo para baixo e se encaixando no arame do pescoço. Vamos, trem. Aí, consegui. É meio complicado e até demorado de fazer, mas quando você consegue, vai numa boa. Você já consegue fazer o negócio direto. Ó, aí vai ficar mais ou menos assim, óbvio que tem que tomar um pouco de cuidado na hora de entrelaçar um arame no outro, para não ficar esse espaço monstruosamente gigante entre os membros. Aí dar uma segurada melhor no arame e nos membros, a gente basicamente vai ir colocando massinha de biscuit dentro dos buracos, ó, do arame, para fazer, digamos, um reboco entre algumas aspas, para o arame ficar mais bem sólido aqui e os membros não ficarem deslizando. Aí, ok. Aí o pescoço é só colocar aqui. Eu não vou colocar ainda o pescoço nem os braços porque eu tenho que arrumar ali o arame, ou seja, eu vou ter que tirar isso e colocar de novo. Mas, depois que você coloca o tronco, os braços, as pernas e o pescoço são as partes mais fáceis, porque é literalmente só ir colocando assim, ó. É só ir atravessando devagarinho aos pouquinhos e pronto, finalizado. E galera, o vídeo vai ter que ficar por aqui. Eu sei que tá faltando bastante coisa dele ainda, mas como eu sempre digo, na parte 2 vou ensinar a fazer os detalhes e a pintar ele das cores que ele é. Lembrando que como ainda não tem um anime, não dá pra saber se vão mudar alguma coisa do design dele pro anime, porque no mangá ele é de um jeito, mas tem vezes que no mangá é de um jeito e mudam quando vai se tornar anime. Então, por enquanto, ele é assim.
do jeito que eu vou terminar ele. Mas espero que tenham gostado e falou, até o próximo.